Combinado então, chefe André. Eu volto já já aqui porque a gente vai para o intervalo já já. Mas antes, lembrando a vocês que é o seguinte, que a gente está aqui com um bate-papo, preparadas para um bate-papo sobre vigorexia no nosso tema saúde, com a psicóloga Fernanda Galhardo e a doutora em nutrição Natália Eudes, para esse bate-papo que é super relevante, muito importante. Meninas, a gente está indo para o intervalo, mas a perguntinha que o pessoal de casa pode estar tendo agora, que eu já queria antecipar para a gente poder voltar para o próximo bloco já com isso resolvido, é sobre... Fernanda, explica para ela, porque no primeiro momento do programa a gente meio que trouxe em en passant o que seria a vigorexia, mas deixa ela bem esclarecida do que se trata, conceitualmente. Vigorexia, o que significa? A vigorexia ela é caracterizada pela prática em excesso de atividade física, né? Então, quando essa prática de atividade física já não corresponde mais, existe aí uma distorção da autoimagem, né? Essas pessoas elas não conseguem perceber a maneira como elas estão, então a tendência é que a frequência com que a atividade física é realizada só aumente, né? E isso começa a interferir na vida dessa pessoa em outros aspectos, inclusive, né? Socialmente falando, as relações interpessoais, porque a atividade física toma uma proporção muito grande. Então a vigorexia ela é caracterizada por esse excesso de atividade física e o prejuízo, não só físico a partir desse excesso, mas também psicológico. Pois é, então é desse assunto, é dessa pauta que nós vamos estar tratando. Você pode ligar participando do programa, interagindo com a gente, Espaço Feminino está aqui ao vivo, 2112-6222. Voltamos já já, depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, pois é, hoje no nosso espaço, Natália Eudes e Fernanda Galhardo, conversando sobre vigorexia. Mais uma vez, lembrando que você pode ligar para a gente, estamos ao vivo, está aí o telefone no vídeo, 2112-6222, e também você pode estar assistindo pela internet, www.boasnovas.tv. Fernanda, você estava falando então, conceituando desse desajuste, né, dessa forma desequilibrada de olhar a atividade física e fazer atividade física e entrando com uma certa desequilíbrio no corpo, né? Sim. Porque a Natália estava colocando pra gente que acontecem várias lesões, não é? Acontecem várias questões que começam a impossibilitar até a pessoa de ter uma vida normal. E eu estava assistindo um documentáriozinho que a pessoa, eu conversei isso com elas aqui na sala, no intervalo, e a pessoa diz assim, eu antes de ir para o trabalho, eu tenho que malhar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, nadar. No meu trabalho, lá no meu trabalho, na academia do meu trabalho, parece que uma academia, enfim, eu tenho que reduzir minha hora de almoço para poder malhar também. Quando eu chego em casa aflita, eu tenho que malhar pelo menos umas 2, 3 horas antes de dormir para eu poder ficar bem. E a gente percebe que é um exagero assim incrível, né? Agora, Natália, a pessoa diz assim, eu reduzo a minha hora de almoço para malhar. Aí você já vê que não tá certo. Na verdade, assim, a vigorexia ela também envolve distúrbios no comportamento alimentar e na imagem corporal. Quer dizer, a pessoa não se vê com o real corpo que ela tem. E em relação à alimentação, geralmente homens e mulheres que têm a vigorexia, eles buscam alimentos e dietas e tabus que eles julgam vão resultar em um corpo mais musculoso, né? Então, alguns exageros em relação à alimentação, em relação ao consumo de proteína, ovos, claras de ovos e alguns alimentos que são os mais envolvidos. Só uma coisa, Márcia, que é importante a gente diferenciar. A gente está falando aqui de uma doença, de um quadro patológico que é a vigorexia. A gente não está falando de esportistas ou modalidades como fisiculturista. Até porque, por exemplo, a pessoa tem uma meta a seguir,
Aí tem um treino programado para participa percorrer. de competições. Exatamente. Né? A gente tem que aí distinguir... é uma outra configuração. A gente está falando aqui, inclusive, a palavra desordem, desequilíbrio. A gente está aqui porque algo que ultrapassa o limite, né? Sim. Porque o que está em desordem, desequilíbrio, não está planejado, né? O esportista tem um treino, uma tabela. Participa das competições, tem toda uma série de... Na verdade, a vigorexia, assim, a gente observa naquele praticante de atividade física. Em relação à nutrição, a gente vê que a pessoa, na maioria das vezes, não tem uma orientação de um profissional, vai seguindo